A América esteve no centro da discussão geopolítica internacional nesta sexta-feira. A cúpula das Américas rolando nos Estados Unidos, com a Argentina e Belize batendo fortíssimo, inclusive olhando na cara do presidente Joe Biden. Teve coragem, hein? Bolsonaro e Biden se reuniram, inclusive com o Bolsonaro falando que está maravilhado com o presidente Biden, e algumas coisas estranhas por parte do Biden, como por exemplo falando em uma responsabilidade internacional sobre a preservação da Amazônia. O que será que ele quis dizer com isso? Temos também a eleição na Colômbia pegando fogo a menos de uma semana das eleições. Os dois candidatos eles estão praticamente empatados, está dentro da margem de erro. O que representa isso para as eleições colombianas? E claro, não dá para esquecer que nesse momento o Trump está passando pela CPI do Capitólio e foi desmentido pela própria filha dentro do Congresso norte-americano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Bora lá pro vídeo então, pessoal. Seguinte. Primeira coisa, a gente teve aí vamos antes falar da Cúpula das Américas, né? Tá rolando nos Estados Unidos, eu inclusive citei para vocês ontem, como se fosse não é um CPI que fala, porque CPI é uma coisa tipicamente brasileira. Mas é como se fosse uma CPI por parte do Congresso americano para saber se o Trump ele foi responsável pela invasão ao Capitólio. A gente teve declarações ontem do Trump novamente contestando o sistema eleitoral americano e hoje começou, né, o julgamento de maneira mais efetiva. E dentre outras provas que foram colocadas ali contra o Trump, a gente pode colocar inclusive a sua própria filha, a Ivanka Trump, né? Que ela foi conhecida como uma grande parceira, uma grande aliada política, inclusive, do Trump, nos 4 anos dele como presidente. Só que vazaram alguns áudios, alguns vídeos ali, dela inclusive falando que ela não entende por que o pai dela tinha essa resistência e que ela não acreditava nas denúncias que o Trump estava fazendo em relação às eleições dos Estados Unidos. O Trump ele respondeu prontamente e disse que, na verdade, ela não participou em nada do processo eleitoral. Então, aquela sim, de fato, ajudou nas questões geopolíticas, mas que ela não, enfim, né, não teve uma participação importante na parte eleitoral. Penso eu que isso pode, se de fato o Trump for colocado como culpado tal, fazer algum tipo de resistência para talvez daqui 2 anos, 3 anos, na próxima eleição dos Estados Unidos, o Trump não seja o candidato republicano. Lembrando que, mesmo que ele não seja o candidato republicano, com o Biden, partindo dessa premissa, queda de popularidade, hiperinflação, visto como um fraco geopolítico, inclusive na Cúpula das Américas, foi essa imagem que transpassou também, o governador da Flórida hoje, ele está sendo visto como se fosse uma espécie, que também é republicano, como se fosse uma espécie de Trump um pouco mais moderado. Tem algumas atitudes bastante conservadoras, tal, beleza? O que, claro, está dentro do escopo democrático sem nenhum problema. Mas, e com isso, angaria bastante pessoas que gostam dele, principalmente da ala mais republicana. É como se fosse um Trump com modos aí, vai, entre aspas, pelo menos isso... Perdão, galera. Isso que é visto pela mídia americana, tá bom? Prometo que eu vou cortar no áudio para não estourar o tímpano de vocês. Outra questão importante também que rolou no dia de hoje foram as pesquisas eleitorais que saíram na Colômbia. A gente não pode esquecer que nós tínhamos 3 candidatos principais no primeiro turno. Gutiérrez, que representava a continuidade do governo Ivan Duque, o Gustavo Petro, que é um cara de esquerda na Colômbia, vamos falar um pouquinho do que representa a esquerda na Colômbia, e o Hernández, que era visto como um cara um pouco outsider, ele já foi sim político, mas nunca de alta patente, ele é muito mais conhecido pelos seus empreendimentos, pelas suas construções ali na Colômbia. Ele, até por uma certa semelhança física, por ser um pouco falastrão, assim, tal, né? Tem um jeito, tipo, falo o que penso, quero combater a corrupção, sou um cara de fora da política. Sou um mega empresário. Ele é conhecido como o Trump colombiano, tá? Surpreendentemente, todo mundo esperava que Gustavo Petro e Gutiérrez, que era a continuidade do governo colombiano, fosse o segundo turno. Cara, tá tão desmoralizado o Ivan Duque saindo com uma aprovação abaixo de 30%, que nem o seu candidato conseguiu ser o concorrente do Gustavo Petro e acabou sendo o Hernández. Então hoje a disputa está entre Hernández, que ele assim, professor, ele é um cara de direita? Aparentemente por algumas declarações sim, mas em compensação já falou, por exemplo, que aceita a descriminalização das Farc para atuar como comunes, partido político, tem algumas falas um pouco mais populistas. Então, um cara que não tem muito bem definido o que exatamente ele é, tá? Agora, o Gustavo Petro claramente é um cara de esquerda.
Inclusive na Colômbia, a gente não pode esquecer que a esquerda, ela nunca tomou poder ali no país, porque na Colômbia a esquerda, ela está muito ligada a movimentos guerrilheiros, muitas vezes terrorista, né? Não posso falar aqui no YouTube. A gente pega as Farc, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, o M19, inclusive que o Gustavo Petro fazia parte, tá? Então, votar na esquerda seria meio que perdoar todos os erros antepassados aí dessa guerrilha. Para vocês terem noção, a insatisfação da população colombiana, cara, ano passado, em plena crise do Covid e tal pandemia, o governo me propõe fazer uma reforma da Previdência para pagar os custos da pandemia. Sabe o que essa reforma, Previdência não, da tributária? Sabe o que essa reforma tributária fazia? Incidia mais impostos sobre a classe média. Para, né? Óbvio que vai perder popularidade. Então, os dois candidatos, eles são meio outsiders, assim. O Gustavo Petro, né, porque a esquerda nunca foi eleita na Colômbia, e o Hernández, porque é um cara que também não é do establishment, digamos assim, da política do país. Ou seja, é uma eleição que já vai mudar a realidade. Mas eu diria para vocês que isso pode ser um ponto assim nevrálgico para a mudança do eixo geopolítico sul-americano. A gente percebe a ascensão de vários governos de esquerda, Gabriel Boric, Luiz Arce, Castilho, cada um no seu país aí, né, até o Alberto Fernandes na Argentina, e talvez o Gustavo Petro seja mais uma dessas figuras a ser eleitas. É um ponto bem decisivo, não dá para esquecer que a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, excetuando o Brasil, que, claro, é um monstro em relação aos vizinhos, ok? Dentro da reunião da Cúpula das Américas, finalmente os presidentes começaram a fazer ali discursos, tal, né? Eu queria ressaltar com vocês, claro, o discurso do Bolsonaro, a gente está falando do Brasil, óbvio que pra gente é o mais importante, mas antes, ressaltar um pouco o discurso principalmente do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, mas que também foi, digamos assim, apoiado pelo presidente de Belize, que é um paísinho da América Central, do Istmo, a parte continental da América, né? O que o Alberto Fernandes ele fez? Isso já tinha sido falado pelo Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro falou, eu não estou indo, mas eu deixo uma carta de procuração, ou seja, quem vai falar em meu nome é o Alberto Fernandes. Ele vai representar a esquerda na América. E o Alberto Fernandes já começou dando na goela mesmo do Biden, tá? Inclusive, fazendo o discurso, olhando olho a olho ali no Biden, tá? Ó, não concordo muito com ele, tá? Mas o cara tem coragem, tá? O cara tem coragem. Dentre outras coisas, o que ele falou? Ele falou, por exemplo, que ele não queria essa cúpula que foi feita para as Américas. Ele queria uma outra cúpula das Américas. Uma cúpula das Américas em que, por exemplo, tivesse a ascensão de um processo democrático que escutasse em todas as partes. Eu não posso ter uma cúpula das Américas só com quem concorda com os Estados Unidos. Uma cúpula das Américas em que não participa a Venezuela, em que não participa Honduras, que não participa Cuba, não é uma cúpula das Américas porque não temos todos os países da América. Inclusive, por conta da não presença desses países, a Bolívia não foi, o próprio México, né, o López Obrador também não participou da reunião. Então ele já começou criticando a postura do Biden. Inclusive criticou não só em relação à cúpula das Américas, mas em relação, por exemplo, à anuência da continuidade do governo Trump. O governo Obama, ele tinha feito a política de aproximação com alguns países, por exemplo, com Cuba. Não teve o fim do embargo econômico, coisa que o valha. Mas teve uma política de, pelo menos, tentar reabrir ali as embaixadas, tudo tal. O governo Trump cancelou todas essas políticas de aproximação e o Biden, pelo menos até o momento, não voltou a essas políticas do governo Obama. Lembrando que o Biden era vice do Obama, né? Isso também foi bastante criticado pelos argentinos, esse distanciamento com Cuba, mesmo em época de plena pandemia. Não dá para esquecer que a situação em Cuba ficou tão complicada que ano passado a gente teve manifestações gigantescas em Cuba, pedindo por mais liberdade, saúde, etc. Inclusive foram televisionadas, né, mostradas para o mundo inteiro, até que, de repente, né, a internet foi cortada ali do território cubano. Mas acho que é coincidência, claro, tá bom? Tô brincando. Outro ponto importante está relacionado à participação na CELAC. O que é a CELAC, professor? A gente tem como se fosse uma espécie de ONU das Américas, a Organização dos Estados Americanos. Só que, claro, que ela é liderada pelos Estados Unidos. E a OEA, por exemplo, já criticou as eleições na Bolívia, já criticou, por exemplo, Cuba, já criticou a Nicarágua. Então, é como se fosse uma ONU das Américas guiada mais para o lado direito da força. Pois é, a CELAC foi criada justamente com esse compromisso, com uma tentativa de ser uma organização dos Estados americanos com a presença de todos os países.
Inclusive, quando Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram convidados, eles organizaram uma reunião da CELAC que vai ter a participação de todos os países da América. Inclusive, o Alberto Fernandes falou assim, ó, Estados Unidos, você não convidou todos os países da América, mas eu tô aqui te convidando. Você é muito bem-vindo na reunião da CELAC. O Biden, né, com um sorrisinho meio amarelado, falou, beleza, aguardo ansiosamente pelo convite. Óbvio que foi uma indiretinha por não ter convidado e óbvio que o Biden também não vai comparecer à reunião de uma organização das Américas que foi feita justamente para contestar a influência geopolítica dos Estados Unidos. E para finalizar, duas coisas importantes, hein? Só crítica por parte da Argentina. Falou que a condução geopolítica dos Estados Unidos é desastrosa nesse momento da América Latina e que, inclusive, isso abre possibilidades para investimentos de China e de Rússia. Que os Estados Unidos só está negociando com a Ásia, só está preocupado com a Ucrânia, com a Rússia, por exemplo, e que fala sobre preservação ambiental. Como vai falar sobre preservação ambiental se o principal responsável pelas emissões de gás carbônico é o próprio Estados Unidos? E que ele não banda verbas suficientes para preservação ambiental, como tinha sido prometido em organizações internacionais. E mais, para dar aquela cutucadinha final, criticou inclusive o emblema da Cúpula das Américas. Porque no emblema da Cúpula das Américas, os Estados Unidos incluiu, segundo a Argentina, várias ilhas do Pacífico que estão distantes do continente, mas não incluiu as Malvinas. Lembrando que esse ano completamos 40 anos da Guerra das Malvinas, os ingleses consideram que as ilhas são Falklands, pertencem aos ingleses, e os argentinos consideram que as Malvinas pertencem à Argentina, são as Malvinas. Se os Estados Unidos colocassem no emblema que as ilhas pertencem à Argentina, óbvio que isso abriu um precedente diplomático bastante grave com os ingleses, e as ilhas de fato pertencem ao Reino Unido, né, na prática. Ah, professor, mas deveria pertencer à Argentina. Outra discussão, mas na prática hoje pertence aos ingleses. Ou seja, foi só tapa na cara, assim, entre aspas, do Biden. O Biden foi muito criticado, tá? Agora, pegando a reunião entre Biden e Bolsonaro, eu diria que assim, a gente teve alguns momentos. Tivemos a fala do Bolsonaro, né? Tivemos uma reunião aberta entre Bolsonaro e Putin, ó, Bolsonaro e Biden, e uma reunião fechada entre Bolsonaro e Biden. O Bolsonaro, obviamente, e nem o Biden, né, falaram que foi negociado na reunião às portas fechadas, beleza, é um segredo de Estado ali, né, então os dois conversaram, segundo o Bolsonaro, numa distância de menos de 1 metro, e ele fez questão de ressaltar que sem máscara, mostrando uma certa proximidade do Biden, e falou que estava encantado com o Biden, porque existem diferenças pragmáticas, ideológicas, mas que isso estava sendo superado. Falou que na negociação às portas fechadas foi definido um repasse de verbas, alguns acordos comerciais mais próximos, tal, o que pode, de fato, incluir o Brasil numa proximidade maior com os Estados Unidos. Nas portas abertas, eu queria ressaltar alguns pontos aqui para vocês. O Biden, ele falou, por exemplo, que vê uma tentativa do Brasil de combater o desmatamento da Amazônia, que era um ponto super importante da reunião, mas que falou que era necessário partilhar um pouco essa responsabilidade. Inclusive falou de uma responsabilidade internacional sobre a Amazônia pelos impactos relacionados ao clima. O Bolsonaro não respondeu efetivamente sobre isso, se bem que ele falou que em alguns momentos ele vê que a soberania da Amazônia está sendo ameaçada, em alguns momentos, tá? Confesso que eu não gostei muito, né, dessa declaração do Biden, inclusive a gente sabe que União Europeia, Estados Unidos, etc., a todo momento falam de propostas de internacionalização, por enquanto nada muito contundente, embora existam planos, tá? Mas foi mais uma fala para a gente ficar um pouco esperto sobre esse assunto, beleza? Bom, falou, por exemplo, que o Brasil ele tem 85% da sua vegetação preservada na Amazônia e que existem planos contundentes de preservação ambiental. A gente sabe que não é bem assim. Não é, o Brasil só agora desmata. Mas é fato, por exemplo, que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma referência não só para o Brasil, mas no mundo, mostrou, por exemplo, que o mês de abril foi um dos piores meses da média histórica. Cara, o Brasil está sim aumentando o desmatamento, principalmente na faixa de fronteira da Amazônia, no chamado Arco do Desmatamento. Para vocês terem uma noção, hoje a floresta amazônica é uma floresta que mais contribui para o aquecimento global, por conta das queimadas, avanço do desmatamento, do que sequestra carbono. Então, assim, o Brasil não está fazendo um bom papel na preservação ambiental, pelos dados oficiais do INPE. Isso não é questão de opinião, isso é questão de dado oficial, tá bom? Mas ele falou, né, que o Brasil vai ter planos, tal, beleza. Inclusive, falando de Amazônia, o Brasil foi bastante pressionado pelo sumiço tanto do indigenista quanto do jornalista.
inclusive por representantes da ONU. A gente tem, por exemplo, a própria porta-voz da ONU, chamada de Ravina Shamdasani, tá? Falando que o Brasil foi muito lerdo nessas negociações na busca pelas pessoas, e até o próprio Barroso, ministro do STF, deu um ultimato, falou que o Brasil vai ter que agir e deu 5 dias para o governo federal explicar quais foram as ações que o governo tomou na busca pelos dois. O Bolsonaro fez questão de ressaltar que o Brasil está fazendo tudo, tal, beleza, para conseguir achar tanto o indigenista quanto o jornalista, né? Embora, num primeiro momento, não que ele tenha negligenciado a busca nem nada, mas ele falou, né, demais declarações, é isso que eu falo, a imagem importa muito, né? Assim, pô, mas o cara também foi dar uma de aventureiro ali? Percebe? Ah, professor, mas foi mesmo, não interessa. Um presidente, um chefe de Estado tem que ter uma postura um pouco mais de compaixão, de agregar assim, né, interesses mútuos, tá? Então a questão da Amazônia foi um ponto bem importante. Outro ponto relevante está ligado em relação à produção de alimentos. Fez questão de ressaltar que o Brasil ele é super importante e até por isso que ele não aplica sanções à Rússia, porque a Rússia fornece os fertilizantes e o Brasil é responsável por sustentar 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo, claro, o governo Bolsonaro. Outro ponto importante está ligado à democracia. Ele falou que o Brasil quer eleições livres, que sejam... Isso foi um ponto bem significativo, tá? Eleições livres, que sejam auditáveis, dando a entender que as nossas urnas eletrônicas não são auditáveis, tá? E falou que se ele tiver que sair, ele vai sair da mesma maneira que entrou, de maneira democrática. Mas também deu a entender que essa saída democrática vai ser se as apurações às urnas forem do jeito que ele quer. E a gente não sabe, já sabe que não vai ser, né? O TSE decidiu, tal, beleza, vai continuar com a urna eletrônica, sem o voto impresso colocado numa urninha lá, tudo tal. Então, muito possivelmente, deu a entender que, né, não vai reconhecer, ou então não vai sair de maneira, talvez não democrática, eu não acho que ele vai causar, caso ele perca as eleições. Mas, sei lá, não vai passar a faixa presidencial, talvez seja mais ou menos como o Trump saiu das eleições, não reconhecendo o resultado. Isso se caso ele perder, claro, tá bom? Outro ponto importante está relacionado à guerra na Ucrânia. Falou que ele torce pelo fim da guerra na Ucrânia, mas que o Brasil tem os seus interesses. Então, por isso que continua comprando dos russos. Então, na prática, eu achei assim que foi uma reunião legal, né? Tanto o Biden quanto o Bolsonaro aparentemente saíram felizes dessa reunião. Acho que talvez as portas fechadas o Brasil possa ter conseguido algum tipo de avanço. Estava sendo, por exemplo, comentado que o Brasil poderia ter uma redução das suas cotas de aço e de alumínio que tinham sido colocadas pelo Trump. Não se sabe se foi conseguido isso pelo Bolsonaro, mas espero que sim, até pelo bem da nossa balança comercial, ok? E para finalizar aqui o nosso vídeo, em relação à OCDE. A gente não pode esquecer que a OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, mandou uma espécie de cartinha para o Brasil pedindo, aprovando, na verdade, o início de processo de entrada do Brasil na OCDE. Professor, o que a gente ganha se a gente entrar na OCDE? Um selinho de verificado do Twitter, tá? Mais ou menos, selinho azul do Twitter. O Brasil vai ser um país verificado, é um país que respeita, porque quando você faz parte da OCDE, em tese tem uma série de legislações que você tem que seguir. O sistema tributário não pode ser um sistema bitributário, tem que ser um sistema simples de tributação, o país tem que respeitar as minorias, o país tem que respeitar o meio ambiente. O Brasil, o que ele teve aprovado hoje foi o plano de metas, ou seja, as metas que a gente vai seguir para ser aprovado na OCDE. É mais um dos processos para entrada que possivelmente vai demorar de 3 a 5 anos ainda para acontecer. Se o Brasil entrar para a OCDE, segundo o governo brasileiro, isso pode aumentar os investimentos estrangeiros em até 30 bilhões por ano no Brasil, tá? Mas é fato que a gente já está bem longe dessa aceitação e que existem alguns países, como por exemplo a França, que já fazem parte da OCDE, que poderiam barrar a nossa entrada. Beleza, pessoal? O que você achou do discurso do presidente Alberto Fernandes e do encontro entre Bolsonaro e Biden? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.